Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra então sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 127 e 128. Esse texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Irmãos queridos, esses dois salmos devem estar conectados. Eles são uma sequência lógica. E esses dois salmos retratam as fases da família. Se você notar, versículo 1 e 2 do Salmo 127, fala do começo da família, do casamento. Versículos 3 a 5 fala da chegada dos filhos, quando os filhos nascem, uma nova fase da família. Depois do Salmo 128, versos de 1 a 4, fala dos filhos agora criados, crescidos, já grandes, a família já feita, e essa família ao redor de uma mesa. E a última fase da família, versos 5 e 6 do Salmo 128, é a chegada dos netos. É a outra geração que surge. Então vamos dar uma olhadinha nessas quatro fases, porque nós estamos numa fase ou noutra. Numa fase ou noutra. Então vamos, em primeiro lugar, ver a formação da família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aqui o primeiro princípio é o seguinte: ninguém se casa bem se não se casa no Senhor. A maior necessidade de uma família, irmãos, não é ter uma casa bonita, um carro novo, um bom salário. Isso é bênção de Deus. Mas você pode ter tudo isso, e se não tiver Deus, não tem nada feito. A casa vai ficar vazia. Construir o casamento sobre o alicerce que é Deus, é construir uma família sólida. Essa casa que é edificada sobre Deus, suporta chuva no telhado, suporta vento na parede, suporta rio no alicerce. Essa casa não cai. Mas a casa que é construída sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre beleza, sobre fama, sobre glórias humanas, não suporta as tempestades. É por isso que você vê tantos casamentos que começam e terminam. É por isso que você vê que hoje cerca de 50% dos casamentos que começam no altar terminam no tribunal de divórcio. É por isso que você vê tantos casais que fazem juros de amor no altar, traindo um ao outro. E o ministro da Saúde do Brasil disse que, no ano passado, que mais de 40% da população brasileira tem até 10 parceiros sexuais. Isso é um colapso. Isso é um caos. Por quê? Porque esse casamento não foi construído sobre a rocha. Porque esse casamento não foi edificado sobre Deus. Então, a maior necessidade de um casal é da presença de Deus. E eu não sei como é que você tem feito na sua casa, mas eu encorajo você a orar com a sua esposa, orar com o seu marido. Casal que ora junto
e enfrenta a luta junto, e vence junto. O elo de ligação da nossa casa tem que ser Deus, irmãos. O princípio que deve reger a nossa casa deve ser a palavra de Deus. Então restabeleça o culto doméstico na sua casa. Levante o altar da oração na sua casa. Ponha as coisas em ordem na sua casa, mas coloque Deus no centro, coloque Deus no alicerce, coloque Deus como fundamento. Porque se o Senhor não edificar a casa, seu trabalho vai ser vão. Você vai construir para o nada. Você vai edificar para o desastre. Tudo que se vai juntar não vai fazer sentido para você, não vai preencher o vazio do seu coração, e você vai ficar vulnerável, como uma casa construída sobre areia. Agora notem comigo o verso 2. Eu acho esse verso 2 tão fantástico, porque todos os casais, quando se casam, querem construir o seu pé de meia. Pensam em ter uma casa melhor, pensam em ter um salário melhor, pensam em ter uma condição financeira melhor, pensam em dar uma melhor condição para os seus filhos. E o trabalho é uma bênção. Trabalhar é um privilégio. Mas note isso. Se você trabalhar, sem entender as prioridades de Deus, você vai trabalhar demais. Vai levantar de madrugada. Vai dormir tarde. Vai comer apressadamente a sua refeição. E no final, não vai valer nada. Eu me lembro de um casal que chegou no meu gabinete e disse assim: Pastor Hernandes, nós estamos nos separando. Depois de 15 anos de casamento. Eu perguntei: mas por que vocês estão se separando? E eles me disseram assim: é que quando nós nos casamos, nós tomamos uma decisão. Vamos fazer o nosso pé de meia. Vamos trabalhar ao máximo quando somos jovens, para que quando a gente ficar mais um pouquinho maduro, a gente tenha uma condição financeira boa. A gente tem uma boa estrutura para os filhos. Sabe o que eles fizeram? A mulher trabalhava das 7 da manhã às 3 da tarde. O homem trabalhava das 2 da tarde às 11 horas da noite. 15 anos. Depois de 15 anos, um olhou para o outro e perguntou assim: mas quem é você? A voz que cada um ouvia não era do cônjuge. O semblante que cada um via não era do cônjuge. O cheiro que cada um sentia não era do cônjuge. Depois de 15 anos, descobriram que estavam dormindo com um estranho, para não dizer que já estavam dormindo com o inimigo. O casamento acabou. Porque colocaram trabalho no lugar de relacionamento. Colocaram dinheiro no lugar de Deus. Então note isso. O dinheiro é bom, o dinheiro não é ruim não. O amor do dinheiro que é problema. O trabalho é ruim, não, o trabalho é uma bênção. Mas não põe o trabalho no lugar de Deus, não dá errado. Não põe o trabalho no lugar de relacionamento, que dá errado. Olha o que está escrito no versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, dormir pouco, comer o pão que penosamente vocês ganharam, se vocês não colocam Deus em primeiro lugar. Aos seus amados Deus os dá enquanto dormem. Deixa eu dizer uma frase aqui que eu gostaria que você guardasse. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Quando você dá prioridade àquilo que é prioridade para Deus, Deus sabe qual a sua necessidade. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que a sua casa precisa. Deus é quem é o nosso provedor, irmãos. Então aqui está um princípio. Eu sei que eu estou falando aqui para alguns casais jovens. Eu estou falando talvez para alguns solteiros. Eu estou falando para alguns pais que estão preparando os filhos para se casarem. A nossa geração hoje está muito diferente dos nossos pais. Muito diferente. Rapaz e moça hoje quer casar com tudo pronto, não é verdade? É a cultura nossa. Aí casa tarde, com 30, com 35 anos, que enquanto não tem um apartamento, enquanto não tem isso, enquanto não tem mobília em casa, enquanto tem tudo pronto, não quer casar. Quando eu casei, eu tinha muito amor no coração e sonho para dar. Não tinha nada, tinha um carro velho. Carro velho. Pela graça de Deus, estamos aí vivos, sobrevivemos, 28 anos de casado, Deus nos deu mais do que nós precisamos. Sabe por quê? Que quando você busca as coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas.
Então ponha Deus em primeiro lugar. Se você botar coisa em primeiro lugar, você vai ter coisas, e as coisas não vão satisfazer você. Você vai ter uma casa bonita, chegar em casa, vai ter um vazio na alma. Deus precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida, Deus precisa ser o fundamento da sua família. Aí vem a segunda fase do casamento, segunda fase da família. Confira comigo a partir do verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Hoje tem alguns casais que não querem ter filhos, porque filho dá trabalho. Há poucos dias uma pessoa dizia, eu quero curtir minha vida de casado, quero sair com a minha esposa, quero passear, quero ir para um restaurante. Não quero ver menino chorando no meu ouvido. Quero passar a noite sem dormir. Ok. Mas você vai ficar velho. E a velhice na solidão não é fácil, não. Eu cheguei essa noite de Natal, eu não dormi essa noite, vim direto. E eu cheguei lá em Natal, fui visitar um lar de idosos evangélicos. Ô, irmãos, me deu uma tristeza tão grande. Vi alguns velhinhos lá, em cima de uma cama, não tem um filho para cuidar. Não tem um filho para cuidar. Não tem um filho para abraçar. Não tem um filho para dar um beijo no rosto. A velhice na solidão é uma coisa difícil. Então, filho é uma bênção, dá trabalho, dá trabalho. Você não quer ter trabalho, então é melhor não casar mesmo, não. Casamento dá trabalho, marido dá trabalho. Acho que dá mais trabalho que esposa. Mas é uma bênção o casamento. Filho dá trabalho, mas é uma bênção. Mais ainda, filho é herança de Deus. A herança de Deus não é a sua casa, não. A herança de Deus não é o seu carro, não. A herança de Deus é seu filho, é a sua filha. Porque às vezes hoje a nossa geração valoriza mais coisas do que pessoas. Dá mais valor a um carro, lustra mais o carro do que os relacionamentos. Eu vi uma história há poucos dias que me chocou e até chorei de emoção ao ver aquela história. Um casal tinha um filho de 5 anos, melhor dizendo, comprou o carro dos sonhos. Conhece esse negócio de casal comprar carro dos sonhos? Pois compraram o carro dos sonhos. O modelo que queriam, a cor que queriam, o ano que queriam, novinho. Botaram na garagem, felizes da vida. Aí o menino, tadinho, de 5 anos, olhou para aquele carro, aquela tinta bonita, esmaltada, e pensou, que legal, achou um painel para fazer meus desenhos. Pegou um prego, começou a desenhar. Que legal, fez um monte de desenho no carro, riscou o carro todo. Quando o pai chegou e viu a cena, ele ficou possesso de raiva. Sabe o que é ficar possesso de raiva? Ele ficou assim. Pegou o menino, começou a bater no menino. Pegou a mãozinha do menino, bate, descontrolado. Quanto mais batia, mais vontade de bater tinha. Quando ele parou, o menino estava ensanguentado. Começou a romper as veias, os vasos sanguíneos da mão. Tiveram que correr para o menino para o hospital. Quando chegaram lá, o médico disse, não tem mais jeito não. Tem que amputar. Não tem jeito. Tem que amputar. No dia seguinte, um coração arrebentado, aquele pai foi para o hospital. E quando chegou lá, o menino de 5 anos, levantou os cotoquinhos de mão, sem mão já, e disse, papai, nunca mais eu vou riscar o seu carro. Nunca mais vou riscar o seu carro. E aquele pai entrou em desespero. Em desespero. Sabe por quê? Porque colocou coisas no lugar de gente. Gente vale mais do que coisas. Deus, pessoas e coisas. Nós adoramos a Deus, nós amamos pessoas, nós usamos as coisas. Se a gente inverter isso, a gente esquece Deus, ama coisas e usa pessoas. Os nossos filhos são nossa herança. Não é o carro, não é o apartamento, não é a casa. Agora note mais. Versículo 4 diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro.
figura maravilhosa. No passado, as guerras eram guerras onde se usava o arco e a flecha. E se você parar para pensar no guerreiro, a primeira coisa que o guerreiro tem que fazer é carregar as flechas nas costas. E eu quero dizer para você que pai e mãe carregam os filhos no coração, no ventre, nos braços e no bolso. No bolso. No bolso. Então a primeira coisa é que o guerreiro tem que carregar os filhos. Não dá para gerar filho e largar para lá. Não dá para gerar filho e abandonar. Não dá para gerar filho e jogá-los à sua própria sorte. A segunda coisa que o guerreiro faz é que nenhum guerreiro carrega a flecha só para carregar. O propósito do guerreiro é lançar a flecha. Lançar a flecha. Mas guerreiro não joga flecha fora. Guerreiro joga flecha para longe. Não para pertinho. Sabe o que significa isso? Você e eu, pai e mãe, não criamos filhos para nós mesmos. Nós criamos os filhos para a vida. Nós lançamos os nossos filhos como se lança uma flecha. Para longe. Para longe. Pode ter certeza disso, irmãos. Algumas famílias, por não preparar os filhos para a vida, formam um verdadeiro clã. Aí, casa um filho, dá uma puxadinha na casa, bota lá dentro. Casa a filha, faz outra puxadinha na casa e bota lá dentro. Aí nasce os netos, faz outra puxadinha na casa para acolher os netos. E vira uma confusão. Sabe por quê? Tem um ditado popular que diz assim: quem casa, quer casa. É melhor você morar numa tapera do que morar numa mansão com seus pais, com seus sogros. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Marido e mulher, às vezes, dão umas desentendidas. Ou nunca aconteceu com vocês isso? Vocês já são mais crentes do que eu, nunca tiveram, né? Um probleminha. Não é? Não tem hora que você está assim, parece que chupou limão o dia inteiro, está bem mal-humorado? Agora imagine você, se você dá uma palavra meio atravessada com a sua mulher e o sogrão está do lado. Você acha que vai ficar feliz com você, com o genro? Vai gostar disso? Você daqui a 5 minutos se acertou com a sua mulher, está de bem com a vida de novo, está abraçando e beijando, e todo feliz da vida, mas o sogrão não ficou feliz com você não, é que o troço vai durar anos. Anos. Atravessado na garganta dele. Então preste bem atenção nisso. A gente prepara os filhos como uma flecha para jogá-los para longe, não para ficar debaixo da barra da nossa saia, como se diz o outro. Prepara os filhos para a vida. Terceira coisa do guerreiro. O guerreiro não joga a flecha para longe a esmo, não. O guerreiro só joga a flecha no alvo certo. E o que é o alvo certo? Nós criamos os nossos filhos para a glória de Deus. Nós criamos os nossos filhos para que o reino de Deus se expanda. Irmãos, às vezes, sabe o que tem visto hoje na nossa geração? É que muitos pais transferem para os seus filhos as suas frustrações. Eu queria ser isso na vida, não fui, meu filho vai ser. Eu queria ter estudado isso e aquilo, não estudei, meu filho vai estudar. E aí ele projeta no filho tudo aquilo que ele queria ser na vida e não foi. E às vezes ele nem pergunta se essa é a vocação do filho, se o filho tem pendor para isso, se o projeto de Deus para o seu filho é outro, e ele quer moldar o filho dele do jeito dele, ao gosto dele, para realizar os sonhos dele. Nós precisamos criar os nossos filhos para realizarem os planos de Deus, os projetos de Deus, lançando-os na direção da vontade de Deus. Então note isso. Seus filhos são herança. Seus filhos são flechas. Nós temos que investir nos nossos filhos.
Investir nos nossos filhos não é apenas dar roupa para eles, não é apenas dar comida para eles, não é apenas dar teto para eles, não é apenas dar educação para eles, porque nós poderemos dar tudo isso se os nossos filhos se perderem. Conforme nós já olhamos agora há pouquinho na história do Ezequias, a coisa mais importante que nós precisamos fazer para os nossos filhos é ganhá-los para Cristo. É que eles conheçam a Deus. É que eles temam a Deus. E que eles sirvam a Deus. Porque os nossos filhos podem ocupar as posições mais altas, os cargos mais elevados, alcançarem o topo da pirâmide social. Se eles não conhecerem a Deus, eles terão riqueza, mas estarão perdidos. Perdidos. Então a segunda fase da família é a fase dos filhos pequenos. Vamos ver a terceira fase? Veja o Salmo 128, versículos de 1 a 3. Agora diz assim: bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, preste atenção, uma coisa boa. Como é que começou essa família? Estruturada em Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas aí a família continuou a sua história. Os filhos chegaram. Para onde foi essa família? Continuou no temor de Deus. Porque às vezes as pessoas começam bem e depois desviam. Começam bem e depois se afastam. Começam bem e depois têm outras prioridades. Começam bem, mas depois esquecem-se dos compromissos assumidos na presença de Deus. Essa família aqui, ela é bem-aventurada porque ela continua temendo a Deus e andando nos caminhos de Deus. Agora veja o verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Agora compara esse verso 2 com o verso 2 do 127. Está lá no 2 do 27, é o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente vocês ganharam, porque Deus dá aos seus santos, aos seus amados, enquanto eles dormem. Deus faz a hora extra para você quando você busca em primeiro lugar o seu reino. Agora, essa família está fazendo o que agora? Veja você o 2, do 28. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O que você vê aqui? Integridade. Não tem esperteza. Eu vou fazer um negócio ilícito aqui, vou ganhar uma bolada. Vou fazer uma falcatruazinha, vou encher o bolso, vou garantir meu futuro. Vou dar uma propina para fechar aquele acordo, para fechar aquele negócio. Eu só vou vender se eu receber propina. E aí ganha muito dinheiro. E depois não pode andar de cabeça erguida na rua. Esse texto está dizendo que um casal que começa bem precisa continuar bem. Não pode perder o rumo no meio do caminho. Integridade moral. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O maior patrimônio, a maior herança que um pai e uma mãe pode deixar para um filho, para uma filha, é exemplo. Exemplo. É caráter. É melhor ser filho de um pai e de uma mãe pobres do que ser filho e filha de pais ricos, mas desonestos. A melhor coisa é você poder dizer o seguinte: papai e mamãe não puderam me dar luxo, mas eles me deram um exemplo. Me ensinaram caráter. Me ensinaram que é ter dignidade. Me ensinaram que eu preciso trabalhar e comer o pão do fruto do meu trabalho, e não do fruto do roubo, da desonestidade, da corrupção. Agora notem mais. Notem mais. Quando você come do fruto do seu trabalho, diz o texto, você vai ser feliz. Feliz. Ô gente, alguém já disse o seguinte, que as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, e comem um bom prato de arroz com feijão, e dormem a noite toda bem dormida. A Bíblia diz em Provérbios que é melhor você comer um prato de hortaliça, mas com paz na sua casa, com harmonia no seu lar,
com a consciência tranquila diante de Deus, que você ter churrascada, mas viver uma vida perturbada e inquieta. O que adianta uma pessoa que se corrompe e que rouba o erário público e que vai para um restaurante e paga R$1.000 num prato e R$23.000 uma garrafa de vinho? Se ele volta para casa perturbado, se ele não tem paz na alma, se ele sabe que aquele luxo todo foi fruto de roubo, que lá na ponta uma criança está morrendo na porta do hospital sem atendimento porque o dinheiro que devia ir para lá ele roubou. Então é melhor chegar em casa e comer um prato de arroz com feijão, saber, isso aqui foi Deus que me deu, foi fruto do meu trabalho e eu tenho dignidade para tomar essa refeição e dormir em paz. Olha o que está escrito no verso 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Que coisa linda. É você ver uma família criada e unida. Porque quando os filhos são pequenos, a gente bota os ao redor da mesa, eles querendo ou não. Não é verdade? Senta aqui, menino. Ele senta aqui. Fica ali. Ele fica ali. Sai e vai para lá. Ele vai para lá. Agora, você não faz isso com um rapaz de 18 anos. Você não faz isso com uma moça de 25 anos. Não faz mais. Então, para você ter uma família unida, depois de adultos, você precisa ter investido lá na infância. Lá na infância. Há um princípio, irmãos. Quando os filhos são pequenos, eles querem ficar com os pais. Quando os filhos crescem, os pais querem ficar com os filhos. O elo de ligação de uma família é a mãe. Você quer ver um exemplo? Quando morre a mulher primeiro e o homem fica viúvo, dificilmente esse homem consegue manter a família unida. Dificilmente. Primeira coisa é que ele não consegue ficar sozinho. O homem não sabe se virar. O homem é um bicho encrencado. É casa de novo. Aí cria duas famílias, uma para lá, outra para cá. E ele luta, mas não consegue manter a unidade. Quando morre o homem primeiro, a mulher, a viúva fica. Ela junta todo mundo debaixo das suas asas. Consegue manter a unidade da casa. Consegue manter a unidade da família. Eu me lembro quando a minha mãe faleceu, eu já era viúva. Eu fiquei alguns meses indo para lá, desculpa da expressão, mas era igual um cachorro que cai da mudança. Eu estava cá perdido, ia para lá, para cá, para lá, para cá, eu não tinha referência. Não sabia para onde eu ia. Cá perdido. A mãe tem essa capacidade de costurar a unidade. Os filhos ao redor da mesa, a mãe ali, presente, amiga, conselheira, intercessora, elo de ligação, elo de união. Então, mulher, entenda esse papel importante que Deus lhe deu. Entenda, mãe, esse papel importante que Deus lhe deu. Invista na harmonia, na unidade da sua casa. E aí, se você perceber, o texto termina nessa fase dos filhos adultos com uma exclamação: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como assim eis como será abençoado? O que está acontecendo nessa casa? Primeiro, trabalho, honestidade, felicidade, harmonia, relacionamento gostoso entre os membros da família. Você quer uma coisa melhor que isso? Ou vamos pegar o outro lado. Você quer uma coisa pior do que uma família desunida? Onde se ajunta para pior, como diz lá em Coríntios. Onde está junto, está brigando. Igual porco espinho, se encostar um no outro, espeta. Que bênção é você chegar numa casa e ver as pessoas da família unidas. Irmãos se abraçando, pai e mãe abraçando filhos, filhos abraçando pais. Talvez pegando aquela cultura antiga dos nossos pais, um filho chegar até hoje, barba na cara, dizer: bênção pai, bênção mãe. É bonito isso. Alguém diz: é cafona, não importa se é cafona, é bom.
é importante. Não importa se seu pai é quadrado ou redondo, se a sua mãe é quadrada ou redondo, respeite seu pai, respeite sua mãe. Quando você honra seu pai e sua mãe, Deus abençoa a sua vida. Esse é um mandamento com promessa, é o primeiro mandamento com promessa. Deus dá para você bem-aventurança, Deus dá para você longevidade. Essa família está unida. Isso é uma bênção e uma exclamação. Oh, veja como é feliz o homem que confia no Senhor. E a melhor expressão da bênção de Deus na vida de um homem, de uma mulher, é a sua casa, é a sua família. Você pode ganhar o mundo, não faz sentido se você perde a sua família. Nenhum sucesso, conforme Josué diz, compensa o fracasso da família. Você não pode construir o seu sucesso sobre os escombros da sua casa. Mas aí vem a última fase. Confira comigo versículos 5 e 6. A última fase da família, agora é a outra geração que chega, a chegada dos netos. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Oh, coisa linda! Eu não sou avô ainda, estou na fila, ansioso para chegar o dia. Dizem os avós que ser avô é melhor que ser pai. Dizem as avós que ser avó é melhor que ser mãe. Você já pensou que alegria que é? Você perceber que a sua descendência está se prolongando na terra? Que a sua geração não vai ser cortada como a geração de Ezequias foi cortada? De você saber que os seus filhos geraram filhos, e que os filhos de seus filhos vão gerar mais filhos, e que Deus vai perpetuar sua memória e sua geração na história? E de você poder agora, como Abraão, ter o compromisso de que as futuras gerações vão conhecer a Deus, e você vê seu neto, e talvez amanhã seu até bisneto, e você saudar de longe a promessa. Eu sei que Deus é fiel, e Deus vai cumprir a promessa, e a minha geração vai ser bem-aventurada na terra. Porque Deus prometeu de abençoar até 1000 gerações daqueles que o amam. Que privilégio, irmãos. É ter uma família, é constituir uma família, é criar uma família aos pés de Deus. É entender que Deus tem que vir primeiro, que o reino de Deus tem que vir primeiro, e que Deus é quem nos dá prosperidade, é Deus quem adestra as nossas mãos para adquirirmos riqueza. E quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, e aí os filhos nascem, e você investe neles, eles são herança de Deus, você os prepara para a vida, e quando você os prepara para a vida, eles estão grandes, mas estão unidos em casa, eles são amigos, eles são companheiros, a mãe está junto, o pai está junto, ele é feliz, ele é bem-aventurado, e agora vem os netos, e os netos vão prosseguir nessa mesma pegada, nessa mesma jornada de conhecer a Deus e de tornar Deus conhecido. Que bênção, que bênção. Como é que está a sua família? Como é que está a sua casa? Qual dessas 4 fases aqui é a sua? Você está começando? Quem está começando aqui? Levanta a mão. Quem está começando? Casamento, casalzinho de novo. Só tem? Pouca gente. Aqui, tem alguns aqui. Tem alguém solteiro aqui? Solteiro? Epa, alguns. Deus abençoe. Casamento abençoado. Maravilha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que Agostinho de Hipona me ensinou, pastor. Agostinho de Hipona, que viveu lá no 5º século, ele disse assim: nós devemos educar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem. Entenderam o que ele falou? Você educa o seu filho 20 anos antes dele nascer. Então, o estilo de vida que você está levando, meu filho, já começou a educação dos seus filhos. Sabe por quê? Amanhã seu filho vai perguntar para você: ô papai, como é que era a sua juventude, hein? Como é que você foi como jovem? E adolescente? Você respeitava seu pai, você obedecia a mamãe? Ou você era um filho rebelde? Aí você não pode mentir.
Ah, meu filho, papai era complicado, papai não respeitava papai e mamãe, não. Ah, então o senhor não vem dar uma de valentão para cima de mim, não, moralista, não, porque o senhor não serve de exemplo para mim, não. Olha que complicação. Mas é bom quando você está chamando a atenção do seu filho, olha, deixa eu dizer uma coisa, filho, papai já foi jovem com você, papai já foi adolescente com você, e papai, na época dele, respeitava papai e mamãe, papai falava, às vezes não precisava nem falar, não, bastava um olhar, já era suficiente. Exemplo. Quem está na segunda fase aqui, filhos pequenos em casa? Quem está? Levanta a mão. Ok, bastante gente. Entenda isso, seus filhos são herança de Deus, cuida deles. Herança de Deus, o maior presente de Deus para vocês. Prepare os seus filhos para a vida, para andar com Deus. Não tente criar seus filhos para vocês, não. Não faça da casa de vocês um clã, para ver uma confusão depois. Prepare os seus filhos para eles serem lançados para atender o projeto de Deus. Quem tem filhos grandes, adultos aqui, levanta a mão. Filhos adultos. Ok. E aí, tá tudo bem lá em casa? São amigos, são unidos? Dá para sentar ao redor da mesa sem sair uma briga? Dá para comer uma macarronada no domingo e todo mundo feliz? Pois bem, e aí? Quem são os vovozinhos, vovô e vovó aí? Quem é? Aleluia, tem muita gente bonita aí. Que vocês possam ver os filhos dos seus filhos. Que vocês possam ver os seus netos sendo instrumentos de Deus para construir a nossa sociedade, levantar os muros da nossa geração. Que a nossa descendência seja bem-aventurada na terra. Que Deus abençoe as famílias aqui. Sua família é muito preciosa. Valorize sua família. Ame a sua família. Invista na sua família. Ore pela sua família. Eu quero dizer que você não tem uma família perfeita. Porque você não é uma pessoa perfeita. Você não teve pais perfeitos. Você não se casou com uma pessoa perfeita. Você não tem filhos perfeitos. Mas a sua família é o maior tesouro que você tem. Invista na sua família. Não abra mão da sua família. Dê o melhor que você tem para a sua família. E Deus vai honrar você. E você vai ser bem-aventurado na terra. Deus abençoe vocês. Deus dê graça a cada um de vocês nessa noite. Amém. Palavra da Verdade. A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.